CNN Brasil enviou uma equipe de reportagem para Pacaraima, em Roraima, cidade brasileira que faz fronteira com a Venezuela. E o repórter Pedro Teixeira nos traz toda a movimentação do local ao vivo, já aqui conosco nas imagens de Francenildo Palácio. Pedro Teixeira, muito boa noite, a sua informação. Tudo bem, Yuri? Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no CNN Prime Time. Já escureceu aqui em Pacaraima. A operação tanto da Polícia Federal como também das Forças Armadas do Brasil foi deslocada para este portal que a gente está vendo bem atrás de mim aqui. A fronteira vai ser fechada, viu, Yuri, por volta das 8 horas da noite. Depois disso, nem venezuelanos entram no Brasil, nem brasileiros saem em direção à Venezuela. Esse é um acordo dos dois países. A fronteira fica fechada por cerca de 12 horas. Vou pedir para o Francenildo também mostrar para a gente o espaço que está reservado aqui do meu lado esquerdo. Esse espaço, Yuri, fica a poucos metros depois da fronteira que a gente mostrou ao longo do dia na nossa programação. É justamente neste local que eles passam por uma triagem, os venezuelanos que gostariam de entrar no Brasil passam por uma triagem na Operação Acolhida, que acontece desde 2018, aqui na fronteira do Brasil com a Venezuela. Neste espaço, eles são recebidos por integrantes do governo brasileiro, passam por uma triagem e na Operação Acolhida, mais para frente ali numa outra tenda, eles recebem as vacinas que são necessárias para entrar no Brasil, recebem também alimentação e podem regulamentar a sua documentação para, quem sabe, viver no Brasil, trabalhar no Brasil. Isso é feito por autoridades brasileiras. A gente tem aqui na fronteira uma operação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e também das Forças Armadas. No estado de Roraima, a gente tem 2.000 integrantes do Exército Brasileiro. Só aqui na fronteira são 200 militares atuando nesta operação de fronteira. Eles, como a gente acompanhou ao longo do dia, inspecionam os veículos que saem do Brasil em direção à Venezuela e vice-versa. Tem uma preocupação também da Receita Federal. Hoje, acompanhando a movimentação, a gente viu muitas pessoas passando com um botijão de gás. E aí tem uma explicação. Como em alguns momentos a Venezuela sofre de escassez de botijão e também de outros itens básicos, tem muito venezuelano que vem aqui em Pacaraima buscar o botijão. Eles precisam pagar imposto para levar este botijão para a Venezuela, mas isso acaba compensando, segundo os venezuelanos com os quais a gente conversou ao longo do dia, porque como tem escassez em alguns momentos, às vezes o preço é mais alto lá na Venezuela do que aqui no Brasil, então também compensa pagar o imposto. Com relação à movimentação, Yuri, a gente percebeu um clima bem tranquilo ao longo do dia, um aumento de fluxo ali no fim da manhã, no início da tarde, muita gente vindo fazer compras, por exemplo, aqui em Pacaraima. A fronteira ficou aberta durante todo o momento, então a partir das 8 horas da manhã, quando os venezuelanos podem cruzar e vice-versa, eles puderam acessar normalmente ao longo de todo o domingo. O que a gente percebeu conversando com os militares que estão mais habituados com este fluxo de pessoas, eles disseram, por exemplo, que sentiram um leve aumento em comparação com os outros domingos que tem um fluxo, o domingo tradicionalmente tem um fluxo menor de venezuelanos e brasileiros. É também uma região turística, então tem muita gente que sai aqui de Pacaraima em direção às primeiras cidades da Venezuela, tem gente que faz trilha, cachoeira lá na Venezuela, saindo aqui do território brasileiro, mas o que eles disseram é que o fluxo de carros foi um pouquinho maior, porque muita gente veio fazer compras, há um sentimento ali, uma preocupação com relação a desabastecimento da Venezuela, por conta das indicações dadas pelo governo americano de que eles podem fazer novos ataques, então tem muita gente comprando um pouquinho mais até do que normalmente compra aqui em Pacaraima por conta dessa preocupação. A gente vai seguir, evidentemente, Yuri, conversando com os venezuelanos, com os brasileiros que estão aqui na fronteira para identificar eventuais pontos
pontos de preocupação, mas a movimentação, ao menos neste domingo, foi bem tranquila e dentro da normalidade, segundo as autoridades brasileiras. Volto contigo. Deixa eu continuar contigo, Pedro Teixeira, até só para reforçar uma das primeiras informações que você mencionou, né, Pedro? Que a fronteira vai se fechar às 8 horas da noite. No horário local, Roraima está 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília. Então, aqui no estúdio da CNN em São Paulo, 8 horas e 7 minutos. Aí, em Pacaraima, Roraima, 7 horas e 7 minutos. Daí, essa diferença de fuso sempre importante. Eu queria aprofundar contigo justamente esta questão pelo fato de ser um domingo, um dia que teria menor movimento. Se há uma expectativa, não só das autoridades brasileiras, dos agentes que trabalham aí na área de fronteira, mas do próprio comércio aí de Pacaraima em relação a um maior fluxo a partir de amanhã, justamente por esse receio de um eventual desabastecimento, algum tipo de problema na rotina dos venezuelanos diante de todo esse episódio. O que você conseguiu perceber, não só das autoridades brasileiras aí na região de fronteira, Pedro, mas da população, do comércio, das pessoas que vivem aí em Pacaraima? Esse é sem dúvida um ponto de atenção, Yuri. É bem verdade que a cidade de Santa Helena, que é a primeira cidade venezuelana, a menos de 9 quilômetros aqui da fronteira, opera com vários produtos que são enviados do Brasil para a Venezuela, ou seja, produtos importados pelos venezuelanos, mas que saem aqui de Roraima, saem de Boa Vista ou Pacaraima em direção a Santa Helena. Há relatos, inclusive, de que a economia lá da cidade funciona usando o real, por exemplo, como moeda prioritária, muito por conta deste intercâmbio da população venezuelana aqui com o território brasileiro. Mas há sim uma preocupação ou um ponto de atenção com relação a eventuais aumentos de demanda, por exemplo, ou seja, de um eventual desabastecimento da Venezuela que acabe aumentando a demanda aqui em Pacaraima em especial. Mas há também, viu, Yuri, isso foi dito inclusive por autoridades brasileiras que estão aqui na fronteira, que se eventualmente algumas das pessoas que vivem ali no entorno de Caracas ou em Caracas optarem, por exemplo, por deixar a Venezuela nos próximos dias ou que já optaram por deixar a Venezuela por conta do que aconteceu na madrugada de sexta para sábado, eles só chegariam aqui em Pacaraima, por exemplo, no início da semana, ou seja, amanhã, terça-feira, por conta do tempo de deslocamento, a dificuldade de chegar aqui. Tem muita gente que nos relatou ali ao longo do dia que os terminais, por exemplo, de ônibus estão fechados neste domingo, então tem pouca gente se deslocando pelo país. Então a gente pode ter, e isso é um ponto de atenção, tanto das autoridades como também da população que vive aqui em Pacaraima, um eventual aumento de fluxo para os próximos dias, muito por conta da distância e também dos acontecimentos, né? A gente pode ter eventuais crises de desabastecimento ao longo dos próximos dias lá na Venezuela. Volto contigo.